Sejam muito bem-vindos, meu nome é Eliezer Brasil. E eu sou a Isadora Pavoni. E esse é o 6º episódio do podcast Papo de Empreendedor, seu ponto de encontro com histórias e insights empreendedores. Esse podcast tem patrocínio exclusivo da Sicredi Pioneira. Além da nossa patrocinadora, o podcast também conta com o apoio das empresas que fazem parte do núcleo de jovens empresários da Assiste, que são a Valência Energia, Rita Pavoni Advogados Associados, The Scherer Assessoria RH e Carreiras, Dolce Contabilidade, Percom Contabilidade, Infocus Coaching, Laplace Consultoria e Perícias Elétricas, Mega Music, Som e Iluminação Profissional e Imobiliária AC Real. Hoje o nosso bate-papo vai ser um pouco diferente, né? Dentro dos nossos apoiadores, né? Quem tá o nosso entrevistado de hoje. A gente decidiu fazer um formato um pouco diferente no último episódio e entrevistar uma das empresas que faz parte do núcleo de jovens empresários, até para quem tá de fora, ter um pouquinho da percepção de alguém que tá dentro do núcleo. É um dos mais novos nucleados, inclusive do núcleo, vai poder nos dar até a percepção de o que ele tá buscando, como é que são as ambições de quem adere a um movimento como é o nosso. Nosso entrevistado de hoje é o Moacir Ramos Acioli. Ele que é casado há 11 anos com a Cristina, pai do João Antônio de 9 anos e do Leonel de 5, cursou biologia até a metade do curso de biologia. Super foco. É bacharel em Direito e pós-graduado em Direito Urbanístico e técnico em transações imobiliárias. Hoje, sócio em 50% da Imobiliária AC Real. Bom dia, Isa, bom dia, Eliezer. É isso aí, né? A gente iniciando nesse processo de empreender no mercado imobiliário, e é uma satisfação participar aqui do podcast. A gente que está acompanhando como telespectador, a gente vê no YouTube, a gente está vendo o trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo, e é uma honra participar, colaborar e dar uma visão diferente de alguém que está iniciando, né? A gente vê tantas trajetórias de sucesso aqui, e a gente contribuir, passar um pouco do que a gente está passando no começo da história. Então vamos lá, vamos conversar. Vamos, a gente começa com nossos convidados, Moacir, do início. Ai. Mas não do início do teu CNPJ, do início do teu CPF. Como é que foi a tua trajetória? Foi um caminho tortuoso, um caminho cheio de descobertas, né? Eu vim, quando começa a vida acadêmica, saindo da escola, a gente, como todo jovem, a gente não sabe qual caminho trilhar, mas eu, como tinha origens no campo, na área rural, então na minha cabeça foi fácil ligar, uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu quero fazer. Então a gente começou pela trajetória do curso de biologia, né? Uhum. E apesar das áreas maravilhosas, a gente foi descobrindo que aquele não era o que a gente viria a trabalhar, a carreira que a gente daria, mas foi muito importante para mim descobrir como pessoa, me descobrir profissionalmente, e foi nos primeiros contatos que eu tive com a área do direito, que foi na cadeira de Direito Ambiental, ainda no curso de Ciências... no curso de Biologia. Isso. Eu ia dizer, voltando um pouquinho atrás, então, quando tu falas que vieste do interior, tu é natural de que cidade, Moacir? Isso é uma brincadeira interna que eu faço na minha família lá, que eu sempre me coloco como de Vacariense. Mas, na verdade, nasci em Porto Alegre, mas meu pai era de Vacaria, ele tinha uma chácara na cidade de Ipê, ali na zona rural, né? Uhum. Então, a gente cresceu ali, lidando no campo, com gado, com a agricultura, pecuária, né? Então, sempre carreguei comigo aquelas origens. E ainda volto pra lá. Alto Planalto, lá naquela região. Então, nascido em Porto Alegre, logo cedo, primeira infância, foi pra Vacaria e cresceu lá. Isso, ficava nesse caminho de vinda, Porto Alegre, fazendo Vacaria, ponte aérea, Vacaria, Porto Alegre. O ponte caxiense, né? Ponte caxiense. Mas a gente seguia direto, e é onde eu gosto de ter como origem. A gente sempre brinca, eu nasci em Vacaria, no meio do campo lá, mas é uma história que hoje acho que ninguém vai estar acreditando mesmo. Eu também sou natural do interior do estado, né? Então acho que a gente vê bastante isso na região metropolitana. A galera que nasce no interior, às vezes vem em busca de alguma oportunidade, às vezes em busca de faculdade, trabalho, porque o interior, querendo ou não, acaba ficando aquém em alguns quesitos nesse sentido, né? Há muito tempo a Unicinos é uma grande referência, né? Então, de vir estudar para cá.
Então, acho que várias pessoas vieram do interior, principalmente para a faculdade, por causa do Unicinos. Não sei se foi teu caso, Moacir. Não, mas a gente acompanhou bastante, né? Tu pega até a Unicinos tinha toda uma infraestrutura logo no começo da questão da rodoviária e tal, de vir ônibus de todas as regiões do estado e trazer isso pro polo. Até São Leopoldo depende muito, né, desse público de fora que vem para cá. Isso. E eu como também vindo de outra cidade para cá, a gente acaba ficando em São Leopoldo pelo amor à cidade, como a gente é recepcionado. E eu acho que tem muito disso aqui, né? Aqui, ó, tem que ligar que o podcast não vamos embora. Mas a Unicinos é um portal, nos traz, São Leopoldo nos acolhe, e eu acho que é a união de duas coisas. Quando a parte acadêmica e a própria cidade, a comunidade nos recebe, né? Tá preparada para receber isso, né? Uma das coisas que movimentou, acho que durante muito tempo, a economia da cidade teve um impacto muito grande, muito relevante, acho que foi isso, né? A minha esposa também, né? Eu sou natural de Santa Maria, sou do interior do estado, e eu digo que durante quase 10 anos a gente brincou de cigano. Morei em cidades diferentes, mas durante um período que eu morei em Lajeado, cara, minha esposa pegava todos os dias um ônibus lá em Lajeado para vir até São Leopoldo, fazer a faculdade e voltava para lá. E nas poucas vezes que eu vinha, a Unicinos era um mar de ônibus, estacionamentos lotados, um monte de gente, né? Mas então, até recentemente. A gente tá vivendo algo muito recente, que é essa mudança de... Porque a gente tá falando... Eu me formei há 4 anos. E era sempre lotado o Ainda Unicinos. Ainda era... Né? É difícil entrar no Unicinos agora e tu vê aquilo vazio, porque tu fica assim... Como assim, sabe? Sim. Mas foi a mudança que aconteceu com tudo com a pandemia. Acho que mudou todo mundo, né? Nosso escritório é na Avenida Unicinos. Tu é praticamente vizinho do Unicinos, que tem nessa mudança que tá ocorrendo com a Unicinos como instituição, né? Sim, porque ali a gente tem o circular, né? Que o Unicinos tem do trem até o Unicinos. Aquilo era direto, né? Não sei como é que tá agora, se tem ainda tanta movimentação. Eu não tenho... Mas aquilo girava muito, né? Sim, ali eu não sei como é que tá aqueles itinerários ali, mas a gente consegue perceber isso, né? Tu tem um trânsito bem menor do circular, né? Então, ainda falando sobre a questão da Unicinos, cara, eu acho que a gente sempre comentou sobre o impacto que isso trouxe na economia, né? Agora, com a mudança que a própria pandemia trouxe, fez com que o EAD deixasse de ser só uma opção e talvez fosse a única opção em alguns momentos. Então, eu penso, cara, imagina, a Unicinos aí tinha o tiozinho da lanchonete, daí tinha a tiazinha que fazia faxina na lanchonete, tinha o cara que tinha o transporte que trazia os universitários para ali. Tudo isso acabou sendo impactado de uma maneira muito grande, muito drástica, num espaço de tempo muito curto, né? Sim. Então, essas mudanças de tempos em tempos ocorrem, fazem a gente repensar os nossos negócios sempre, né? É todo um ciclo ali, né? É uma simbiose que acontece desde o fornecedor de serviço, de produtos, do público que está ali, e querendo ou não, é uma coisa inerente à mudança dos tempos, né? Até o ponto presencial, o ponto físico para diversos tipos de negócio hoje, a perspectiva é mudar. Então a Unicinos se adapta, mas também o efeito que ela tem na comunidade vai mudar, se alterar, e a gente ainda não sabe se vai ser para bom ou para ruim isso. A gente ainda tem que observar o que vai acontecer a partir disso. Mas falando do Moacir... Voltando ao Moacir. Metade de um curso de biologia, bacharel em direito, como é que foi? Tava contando que se apaixonou pelo direito ambiental e aí foi pro direito. Como é que foi essa mudança até chegar ao Moacir de hoje? O Moacir começou biologia lá em Vacaria? Como é que foi isso? Não, comecei no Unicinos. Aí quanto mais para trás a gente volta, mais perdido a gente aparenta, né? Então, em algum momento da minha vida eu também tinha pensado, sabe, daqui a pouco eu vou fazer medicina. Daí não, né? Eu me lembro que eu fiz um vestibular para medicina na UBRA e descobri quanto custava o curso quando eu fui me matricular, né? Então, foi uma quebra. Passou para medicina? Passei. Eu passei em medicina da UBRA, daí eu, né, fui comunicar pra minha mãe. Minha mãe ficou muito feliz e a gente foi se matricular. Daí eu falei pra ela, quem sabe a gente não busca um outro tipo de, né? Então vamos pra área da saúde. Hoje sim. Hoje não, né? Então, né? Infelizmente acaba sendo muito taxativo isso, né? Eu acho que mesmo em faculdades públicas, né? O cara conseguiu a façanha de ser aprovado em medicina ou na faculdade pública. Cara, o curso em si não é só a mensalidade do curso. Exato. Né? Tu não pode fazer mais nada, a não ser fazer a tua graduação. Tu tem toda a parte de livros e suporte, uma série de outras coisas. Se não tivesse, por exemplo, em Porto Alegre, se tu não tem uma
tu não tem moradia, tu tem que alugar alguma coisa, porque tu não tem como ir e voltar, porque o tempo que tu tem Isso, é não. praticamente, principalmente pra medicina, né? Ainda existem algumas coisas que facilitam. Existe caso de estudante, tem, mas, cara, eu me lembro durante muito tempo também, assim, voltando de novo um pouquinho na minha história, né? Quando eu comecei as primeiras graduações, o meu principal dilema era, eu sou natural de Santa Maria, uma cidade conhecida por ser uma cidade universitária. Sim. E as pessoas me perguntavam, por que tu não fez faculdade lá, te formou na faculdade? Cara, não dava. Lá, ou eu trabalhava ou eu estudava. Então, como eu já queria ter alguma independência na minha cabeça de adolescente, deixar de ser um fardo para os meus pais e andar com as minhas próprias pernas, né, para deixar de ser despesa para eles, eu precisava trabalhar. E daí lá, ou eu estudava ou eu trabalhava. Isso é um ponto diferente, né, de diferentes acessos dessa parte. Quando tu tá transitando, né, da adolescência para a fase adulta, a busca é pelo sucesso, é pela autonomia. Então, o que acontece? É justamente isso. Às vezes, tu tem uma criação dentro da tua família que te diz assim, tu tem que te autossustentar, tu tem que te prover, né? Tu tem que cuidar da tua vida financeira e da segmento. Eu, por exemplo, a minha mãe é professora. Né? Eu até ia te perguntar isso, né? Qual era a formação dos teus pais? Eles que te incentivaram a entrar numa faculdade? Como é que foi isso lá no início? Sim, tanto o meu pai, ele foi bancário aposentado e depois foi para a chácara justamente para produzir, trabalhar na área rural. E a minha mãe... Qualidade de vida, né? Qualidade de vida, né? Mas acabou trabalhando mais do que se estivesse na cidade, mas tudo bem. E a minha mãe foi professora e enfermeira por 40 anos. Então, são duas pessoas que, apesar dos diferentes estilos de vida, sempre valorizaram bastante a questão da educação. Então, para eles, o que passaram para mim, o trabalho é importante, mas tu estudar é mais, entende? Então, eu tive uma estabilidade financeira, a gente sempre teve estrutura, tranquilidade, justamente o foco era para a parte de estudo. Para poder focar nos estudos, Isso. né? E nesse sentido, no momento que não deu pela questão financeira, a gente gosta da área da saúde, ainda se descobrindo. Fomos para a biologia, né? E aí a biologia tem um grau muito grande de áreas de conhecimento, desde botânica, zoologia, tudo. E a gente foi se descobrindo, e aí até chegar essa parte técnica não era para mim. Mas aquela parte de fazer as coisas acontecer, da parte da burocracia, entre aspas, da operação, de tu trazer esses interesses da esfera pública, então isso acabou me chamando a atenção, quase que, né, eu não focando com uma nisso. certa naturalidade, porque tu não tinha background disso, né, tipo assim, ninguém vinha da área do direito da família, tua mãe era professora, teu pai era bancário. Biologia. Isso, e nem da biologia. Tu teve liberdade de escolher o que tu... Total. Isso é uma parte, sabe? Tem que estudar. Essa era a cobrança. E chegou um momento que foi nessa caminhada dentro do direito que eu fiz uma cadeira que até não era obrigatória no curso. Optativa. É uma cadeira optativa do direito ambiental. E aí até foi o professor Anderson, que era de constitucional no curso do direito. Acho que a Isa conhece. Conheço. E ele meio que viu a gente conversava muito sobre questões políticas, questões na esfera da administração pública. Sim. E aí ele disse, tu não tá no lugar certo. Então alguém de fora disse assim, tem esse caminho aqui para ti. Sim. Então foi ele que me incentivou a dar esse primeiro passo, extremamente arriscado. A gente, por mais que eu tivesse uma certa estabilidade, eram recursos financeiros importantes para tu mudar. Relativamente limitado, sim. Né? Mas eu já desse momento, uma coisa que eu gosto de salientar, assim, que toda a minha trajetória, tanto educacional como profissional, eu sempre tive apoio, sempre fui cercado de pessoas que me ajudaram, me deram Nessa fase a família já tinha vindo de Vacaria pra cá, ou tu voou solo, assim, a família ficou Vacaria e o Moacir o meu pai ficou em Vacaria, a mãe sempre foi mais pra Porto Alegre mesmo, como professora, eu trabalhava na rede do estado, então sempre morei mais com a mãe, e aí vim para São Leopoldo, primeiro em Porto Alegre, né, onde foi o ensino fundamental e básico, e depois, em razão do curso de biologia, acabei vindo para São Leopoldo. Veio para São Leopoldo. Isso. E aí se apaixonou pela cidade e tá até agora. Virou capilé de coração. Sim. Né, a gente, até para poder estudar, eu vim ali para a comunidade perto da estação justamente em razão do circular ali, né, porque já era um curso que diminuía, e ali já naquela região da Duque ali, do São Jorge, tu entrando pela cidade, e era uma região que nos recebeu muito bem.
E a gente falava ali, era como uma comunidade mais humilde, né? E a gente explicava o que tu tá fazendo ali. Não, eu tô diminuindo minhas custas para poder, as minhas despesas para poder estudar. E aí essa comunidade abraça, né? Assim, eu achei tão interessante. Assim, daí eu conversava com o pessoal do restaurante, da padaria, todo mundo dando apoio, assim, e empurrando. Vai pra frente. Que legal. E daqui a pouco adotaram a gente, uma pessoa que tá chegando lá, vai estudar, vai pra frente. E eu gosto de pensar nisso. Então, São Leopoldo, desde o início, nos recebeu muito bem, né? São Leopoldo é conhecido como o berço da imigração alemã, né? Então, a gente tá em vias de comemorar, eu acho que o bicentenário da imigração alemã, me corrija se estiver errado, eu acho que é isso. Mas é uma cidade muito cosmopolita, né? A gente vê muita gente que vem de fora em função das oportunidades que São Leopoldo dá. Então, desde o ponto de vista educacional, eu acho que a gente tem profissional, tem muitas empresas, uma economia muito diversificada. Então, tu tem, cara, metalúrgica, de alimentos, de serviços, uma série de coisas. A gente também conversou com o Silvio, né, no nosso terceiro episódio do podcast, que foi realmente falar sobre o parque tecnológico da Unicinos, porque ali é oportunidades mil, né? Eu acho que muitas pessoas até nem sabem de tanta oportunidade que você tem dentro da Unicinos. Eu acho que São Leopoldo até já é vista como uma cidade de oportunidades. E ainda assim tem vários nichos de oportunidade que as pessoas meio que subconhecem. Assim, nem tudo isso é tão bem divulgado. Outra parte que eu também lembrei de novo da fala do Silvio foi quando o Moacir falou: meus pais me incentivaram a estudar. O quão importante foi para ele estar estudando. Então, essa educação formal, por mais que pareça que hoje em dia quase que tá caindo em desuso. O pessoal não tem. O pessoal parece ter aversão à faculdade, ficar 5 anos pra depois colher frutos disso. Eu acho que tá mudando. É que a gente fala muito de redes sociais, né? E as redes sociais hoje praticamente são um trabalho, a gente pode dizer, né? Principalmente adolescente, pessoal mais assim, as gerações são mais imediatistas, eles querem colher frutos muito grandes num espaço de tempo muito curto. E daí quando tu fala pro cara, tu vai cursar uma faculdade de 4, 5 anos, e lá no final tu vai ter um diploma que vai te... Depois, 5 anos, em 5 anos eu acho que eu consigo fazer outra coisa. Então, o quão importante é, não só, eu também, né, não só tu fazer uma faculdade de início ao fim, mas a caminhada, que nem tu não concluiu biologia, mas foi estar na biologia que te levou a uma área que depois tu identificou como até sendo... Até ligando esses dois assuntos, primeiro vocês estão falando do Silvio, eu queria voltar um pouquinho, né? Isso aí, o trabalho que o Silvio faz divulgando o próprio Tecnocinos e a própria comunidade, né? Até pelas reuniões que a gente tinha a partir de Assis, vendo das exposições dele ali, e tu vê a importância desse trabalho que ele está desenvolvendo ali, e eu me vem muito isso, até porque quando a gente inicia, até pelo trabalho da imobiliária, a gente tinha essa mesma dúvida, né? O que a gente pode agregar à comunidade junto com Tecnocinos, como a gente pode, que tipo de serviço prestar, acho que até nós vamos falar mais sobre o mercado imobiliário em si mais tarde, mas o Silvio é uma pessoa muito aberta e ele faz um trabalho de divulgação fantástico do Tecnocinos e é muito importante para a cidade conhecer mais esse grande ativo da nossa cidade, né? Até pela questão econômica, a questão social, né? E daí voltando ao ponto... Ainda falando sobre educação, a gente disse o quão importante é a educação, né? Na questão da educação que tu traz é perfeito, porque para mim, assim, nenhuma dessas etapas foi um conhecimento desperdiçado para mim. Exato. Porque lá na biologia, quando tu vê a parte de botânica, como tu faz a taxonomia, não sei o quê, e tudo, e é um conhecimento que é muito das fases futuras, eu não acabei trabalhando mais, mas hoje tu vai fazer até nos próprios loteamentos, que tu vai trabalhar com topógrafo, com engenheiro ambiental, e isso volta esses conhecimentos mais básicos, né? Isso não é desperdiçado. Conhecimento é o tipo de coisa que nunca é desperdiçado, nunca é colocado fora. Mas eu sou parecida contigo, né? A gente dá pra dizer quase na mesma área, porque eu fiz 1 ano de biomedicina, e aí troquei e fui pro direito. Estamos traçando um perfil do bacharel em direito aqui, né? O cara começa por áreas do próprio do operador em direito, isso. Ele vem porque o direito é meio que... Mas eu sou meio filha de peixe, peixinho né? Eu tentei me desvirtuar do caminho, mas caminho nos encontra, né? Não tem o que fazer. Eu acho um mérito, né? Tu poder baixar a tua cancha, tu tem todo um background isso aí pra trazer contigo. E eu acho extremamente... Vem muita gente do direito de outras áreas, sabe? Porque acaba o seguinte, né? Como funciona de fato... É que direito é pra tudo, né? Sim, é pra tudo. E a gente fala que todo jogo tem regras, né? E que quer alguém que entenda melhor das regras do jogo de um profissional da área de direito, né? Exato. Eu comentei também, acho que num outro episódio em que a gente falou isso, né? Numa feira das profissões, um rapaz veio e passou pelo meu standzinho que era de engenharia e disse, não, eu vou fazer direito, acho que não faz sentido pra mim. Eu disse, cara, e quem é que tu acha que faz os meus contratos? Sim. Então, direito permeia todas as áreas. Sim. Cara, desde a área de botânica, zoologia, lá com direito ambiental, essa parte de interlocução com o Estado e tudo mais que tu disse, até as coisas realmente mais dignas do direito.
direito. É que eu acho que muito direito ainda é visto como o contencioso. Sim. Processo. Deu BO, chamou advogado, né? Quando deu problema. Não, eu acho que a faculdade também ensina muito isso, né, Moacir? É um clássico muito assim, vamos fazer processo, não ensina tanto a parte preventiva, a prevenção na parte do direito. Sabe onde é que eu aprendi isso? E bem o que tu tá dizendo, porque dentro do, eu não sei se tu chegou nos estágios do direito, eu fiquei muito tempo como, muito tempo. 2 anos ou 3 anos como conciliador do Juizado Especial Civil. E aí tu tinha uma fase, a gente entra, tu vai conversar com as pessoas, é uma audiência preliminar ali que tu faz, e era isso. Ali, quando tu começa a entender a importância do operador do direito em resolver um problema antes de todo o contencioso, às vezes tu evita a pessoa de ficar 2, 3 anos, 4 anos num processo judicial e resolve naquela fase. Mitigar, às vezes, né? Às vezes não chega nem nessa fase de processo inicial. Mas, tipo, se tu já prepara um processo, que seja, alguma relação, seja entre pessoas ou empresas, de modo a ficar amarrado dentro das leis do direito, com as regras todas bem claras e bem definidas, isso tudo já ajuda, para que lá na frente tu evite ter que mitigar um passivo. Mas ele daí aí fica não é uma crítica, mas eu acho que é uma constatação, né? Essa parte, por exemplo, isso já deve ter mudado desde o meu tempo. Eu me formei em Direito em 2009, né? Então já faz bastante tempo. Mas essa parte de fugir do litígio, né? De tu apresentar medidas conciliatórias para resolução de problemas, eu acho que deveria ter sido trabalhado mais na minha época. Acredito que hoje já tenha evoluído bastante. A gente tá num caminho longo ainda, né? Mas eu acho que sim, eu acho que já perceberam. Também é uma mudança, tipo, aquele mindset das pessoas também, não só do pessoal do direito. Sim. De procurar o advogado, ou enfim, algum profissional do direito antes. Tá começando uma empresa, por exemplo. Sim. Já se abraça com o advogado e vai junto no caminho inteiro, sabe? Deveria ser obrigatório, né? Tu jurídico pra te auxiliar, né? A gente entende que muitas vezes as pessoas estão começando, daqui a pouco não tem capacidade financeira e tá tudo certo, né? Que eu acho que isso é tudo uma construção. Mas aprender que o advogado não é quando tem problema. Ele quer trazer a solução antes de ter o problema. Então, eu acho que essa questão do direito. Mas vamos voltar, Moacir, né? Que a gente tá entrando muito nessa questão do direito. É bom assunto. É bom assunto. Mas hoje o entrevistado é tu, Moacir. A gente quer te tirar da zona de conforto, né? Porque a gente tá numa zona confortável. Já conseguiram, Mas eu acho que o nosso podcast é isso, né? Realmente a gente conversar com as pessoas, tirar elas da zona de conforto, falar sobre o seu negócio. Mas vamos lá, formado em Direito, bacharel em Direito, como é que nasceu a AC Real? Formado em Direito, é aquele ciclo, aquele caminho que vai se cursando, né? Vem da Biologia vai Direito Ambiental, liga a Faculdade de Direito, e aí é o seguinte... Durante esse tempo tu chegou a atuar em algumas profissões ali, como é que foi essa tua vida? Tu conciliou profissional e educacional durante essa fase da vida? Já ia trabalhando alguma coisa no mercado imobiliário, mas sempre conciliando com estágios, tanto em escritórios de advocacia, como na parte pública também, desde ali da conciliação e aqueles estágios que se tem no âmbito ali de dentro dos cartórios, né? Nesse momento tu já havia migrado, então, da biologia para o direito. Sim. E aí, nessa parte do direito, vem a segunda lição que eu trago junto da minha família e da minha mãe especialmente, porque ela sempre teve um sacrifício muito grande, aliado à educação, também à segurança patrimonial. Isso é uma coisa que vinha muito desde cedo. E a gente fez muitos sacrifícios para que ela pudesse ter o imóvel, ela fazia financiamento e logo em seguida, quando eu tinha a oportunidade de vender o imóvel, a minha mãe era muito disso. E ela me trazia para essa rotina dela, de buscar imóveis, de ficar mexendo com imóveis, reformando imóveis, e aí arrumava vendia e pulava um. Moral da história é que eu nunca tive casa fixa por muito tempo. Até que me perguntam de onde é que eu vim ou morei. Olha, tem que raciocinar para mim. De onde eu não vinha, por onde eu não passei. Né, então, a segurança patrimonial foi uma lição importante para mim. Então, a gente foi tomando gostos, né? Daqui a pouco, buscar as melhores situações de compra, de venda, e aquilo foi atraindo meu interesse na medida que foi andando também a faculdade de Direito, né? Então, foi caminhando até chegar, até conciliar, ver qual era realmente ali o objetivo profissional, né? E daí, concluído o direito, daí o negócio imobiliário meio que foi fluindo, assim, ele foi sendo... Quando é que foi a virada de chave, não vou seguir no direito e vou seguir na área
do ramo imobiliário? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar nisso, porque eu acredito que seja o histórico de muitas pessoas dentro da área do direito. Eu passei algum tempo ali na questão da prova da OAB. E a gente tinha que fazer cursos preparatórios, estudo. E isso eu senti bastante dificuldade desde da primeira OAB que a gente fez. Então, moral que tu tinha que pagar os cursos e o preparatório, tu tem que pagar trabalhar. A prova também, tu tem as tuas despesas, tu tem o curso. E aí, naturalmente, fui pro mercado imobiliário. Que daí para ajudar a se custear, era algo que tu já tinha algum conhecimento prévio, tinha alguma afinidadezinha ali. E aí, na minha cabeça, simplificando o processo, eu pensei comigo mesmo, direito e tal, a gente sabe sobre contrato, a gente sabe sobre isso, é fácil trabalhar com isso, eu sei tudo, vai começar e vai dar super certo. E aí a gente toma um outro balde de humildade na cabeça. Que a teoria é uma, a prática a teoria é difere a prática um pouco. é outra, mas aí vamos no fluxo que a gente fala sobre isso também. Pois é, então, né, concluída essa fase do direito, já trabalhando um pouco na área das imobiliárias, meio que para ajudar a se custear, e a gente rolou uma fala antes aqui, fora das câmeras, que a gente estava conversando sobre alguns desafios pessoais nossos. Casualmente, eu contei um pouquinho de um desafio pessoal meu, mas ele disse, cara, eu também tenho uma história parecida com a tua. Eu vou trazer esse assunto que talvez... eu gosto disso, eu acho que essa fala testemunhal faz com que outras pessoas vejam isso, cara, talvez eu esteja passando um problema parecido com esse, e essas pessoas resolveram isso pode ser para mim ou não, né? Eu, com 37 anos, tive um diagnóstico fechado de TDAH. E durante muito tempo da minha vida, eu fiquei me sentenciando como sendo um incompetente, um incapaz para várias coisas. Daí, quando tu falaste sobre as tuas provas da OAB, me veio na cabeça, curiosidade. Nessa fase, tu já tinha algum diagnóstico de alguma coisa? Não. A gente imagina, né? Todas as consequências, até a gente estava conversando sobre isso, e tu tem sintomas que te afetam de forma diferente da minha, né? Tu tem a questão de hiperatividade, a minha mais a questão do foco. E era um prejuízo, claro, sabe? De questão de foco, principalmente provas objetivas, isso eu fui sentindo a vida inteira. Então, de novo, voltando àquela questão da rede de apoio que a gente tem, né? De sempre, muitos momentos eu parei, eu pensei, vou parar, eu não aguento. E as pessoas não seguiam me isso é uma coisa que eu falo muito da prova da OAB. Pra mim, 20% conhecimento, 80% psicológico. Eu nunca, na minha parte acadêmica, assim, eu sempre me senti muito seguro na questão jurídica. Sabe, nos escritórios que eu trabalhei em escritórios importantes de São Leopoldo, até dar um salve ali pro pessoal da Dias Advogados, né, também que me apoiaram bastante nesse sentido. Então, eu tinha segurança, mas claro que tu vai tendo essa prática, e a minha percepção dessas provas da OAB, elas não aproveitam esse entendimento prático que tu tinha. Tu tem uma decoreba hoje, uma... Que era o que a gente vinha falando vindo pra cá, né? E isso, claro, afeta normalmente qualquer aluno que precisa se preparar, mas quando tu tem o TDAH... Quem passa por alguma limitação como a gente, é mais difícil ainda, né? Eu acho que, de uma maneira geral, o sistema educacional como um todo, se a gente for considerar que, cara, a prova é o que avalia se o cara sabe ou não sabe, se ele é bom ou não é bom, cara, a prova é um momento. E daí, se naquele momento o cara não tá bom, ou tu não consegue organizar a tua cabeça pra naquele momento botar pra fora o conhecimento que tu sabe que tu tem. Às vezes, tu pode rotular uma pessoa como sendo de... Esse tipo de prova não é nem tanto conhecimento. Eu acho que ela funciona... saber como é que funciona a lei exatamente, saber aplicar aquilo ali da forma mais objetiva possível. Porque se tu tem conhecimento, talvez dê errado na prova. Ele ainda funciona mais, eu acho, eu ainda entendo como uma reserva de mercado. Eu acho que ela não lima os melhores profissionais. Ela lima alguém que tem facilidade com esse tipo de seleção, né? A BAR, por exemplo, nos Estados Unidos, eu acredito que ela seja... Eu não sei se chama BAR. Não quero... Mas ela tem uma... Existe uma prova de classe também lá. E lá ela é muito mais difícil... Sim. Muito mais seletiva, só que, tipo, toda a compreensão e decoreba que tu tem com relação ao ordenamento jurídico, né, até a jurisprudência, o direito deles funciona diferente, mas isso eles tomam como básico. Agora, como tu interpreta a lei é onde eles vão separar o joio do trigo lá. Então, funciona diferente. Mas, assim, é uma ferramenta que eu não acho que deva eu também deixar não. Ela tem que existir. Concordo também, porque a gente já sabe que o mercado... Se entendo prova para selecionar os profissionais, tu já vê, às vezes, os profissionais, né, que não tem tanta qualidade assim, imagina se não tivesse, né? Todas as profissões são importantes, mas o direito ainda é uma baliza da sociedade que ele tem que ser resguardado. Tem que ter uma regra. Mas, e ainda assim, de novo, né, voltando à questão educacional, acho que o sistema educacional como um todo, cara, todas as provas de avaliação, cara, o vestibular é uma prova. Sim. Durante o teu ensino fundamental são provas. Então,
Às vezes, na prova, o cara não vai bem, mas isso não quer dizer que ele não saiba. Não. E daí eu falo pelos nossos casos, né? Às vezes o cara tem um TDAH na vida lá, na prova ele não consegue desempenhar bem, mas não quer dizer que ele é burro. Pois Muito é, né? pelo E contrário, tu cara. pensa como abordar isso hoje que tá tão mais difundido. No meu tempo ainda era muito inicial as conversas. Sempre se falou muito no diagnóstico infantil para adolescente. E na fase adulta, tu constatar isso é tão. Ele tão ainda é um diferente, transtorno né? muito subdiagnosticado. Muitas pessoas têm e mal sabem que tem. Ou diagnosticado errado, né? Ou Sim. diagnosticados errado. E pra mim o diagnóstico veio também com 37. Tu falou que foi mais ou menos 34 anos. Imagina, nós lá numa fase bem avançada, e depois que o diagnóstico vem, tu começa a entender que várias coisas na tua vida inteira, talvez ou não tiveram dado tão certo, ou foi muito mais trabalhoso chegar num resultado que para outros era simples. E pra gente não era, né? Então, eu acho que, de novo, aproveitando esse gancho, quem acha que tem alguma possibilidade de, e quem tem alguma dificuldade, quem pesquisou um pouquinho sobre o assunto, não, mas, cara, procura um profissional, vai te aconselhar. Uma recomendação que eu tenho até nesse sentido do TDAH é um vídeo muito divertido que tem do Gaveta. Ele faz vídeos no YouTube sobre assuntos aleatórios. Anderson Gaveta, sigam esse cara. E ele tem um vídeo... Gente, public post, tá? Ele tá nos pagando. Mentira, não tá. Podia, né? Se o Gaveta souber quem eu sou só, já tá bom, gente. Obrigado, Gaveta. Mas ele faz um vídeo sobre o TDAH e tu vê, é um processo, várias coisas que tu consegue se identificar e outras que é completamente específica ao caso dele. E para ele também foi importante esse diagnóstico. A importância de ter um profissional, né? Não se autodiagnosticar, porque hoje tem muita gente que faz isso, então no meu caso... Perdão. Não, capaz. E no teu caso, tu disse que tu desconfiava, né? Eu não. Eu nunca pensei nisso. Quem pensou foi o profissional que me atendeu, né? Eu já tinha alguma desconfiança, vi estudando um pouco sobre o assunto, eu sentia das minhas dificuldades, um pouco também por uma questão mais familiar, né? Então, a gente hoje se fala muito sobre a neurodiversidade, né? Antigamente, cara, era o seguinte, tinham as pessoas típicas e aquele cara que era o diferentão. Era o esquisito, era o, né? E daí, hoje em dia, tu entende, cara, aquele cara que é esquisito, ele pode ter vários transtornos diferentes, em níveis diferentes, então nem todo TDAH é igual, nem todo TEA é igual, tem níveis muito diferentes, os sintomas que eu tenho são diferentes do Moacir, o meu tratamento é diferente dele, mas tu poder saber o que tu tem, tentar tratar, às vezes medicamentosamente, às vezes só com terapia, às vezes mudando, adequando a tua rotina. Eu durante 37 anos consegui conviver tranquilamente, porque a minha rotina era outra. Sim. A minha história profissional fazia com que eu conseguisse mascarar os sintomas e deu tudo certo. Só que em algum momento isso incomodou. Saúde mental é importante sempre, desde o início do diagnóstico, acompanhamento, segmento. E aí tu traz isso pro papo do empreendedor, tu pensa o seguinte, uma empresa que é acolhedora nesse sentido, o quão melhor ela se desempenha. Exato. Muitas pessoas pensam, o que tem a ver saúde mental com empreendedorismo? Exato. Não, cara. E tu também entender que às vezes aquele cara que tem um perfil neurotípico diferente do teu é o cara que vai mais agregar na tua equipe. Porque que nem, vamos lá, falando do TDAH que seja, é um cara que tem uma dificuldade de concentração específica em algo, mas é um cara que normalmente é muito criativo, tem muitas ideias, talvez ele não seja o melhor executor, para pegar de início, meio e fim, mas alguém para traçar estratégias. Tu consegue aproveitar como potencialidades, mas tu também dá guarida para essa pessoa, simplesmente pelo fato de tu receber ela bem, tu cuidar dela, estar junto com ela, entender essas diferenças, ela vai produzir melhor simplesmente por se sentir melhor dentro da tua oportunidade para ela colocar aquilo que ela tem de melhor à prova também, né, cara? Eu tenho uma frase que eu já citei em outro episódio também, que eu gosto, que é a história do Einstein. Cara, se tu jogar um peixe pela capacidade de subir em árvore, ele vai passar a vida inteira se sentindo um idiota. Durante vários anos eu fiquei me sentindo um completo idiota. Porque eu via que, cara, eu tava tentando fazer coisas que a minha cabeça não respondia. Que o meu cérebro não funcionava para que aquilo acontecesse. E eu achava que o problema era eu. Em parte, sim, mas se eu tivesse tratado, se eu tivesse talvez até pegado as minhas potencialidades e adequado elas, que foi o que o empreendedorismo me deu a chance de fazer. Rede de apoio, né? O empreendedorismo me deu a chance de escolher onde eu conseguiria pegar aquilo que eu tinha de melhor e colocar à prova, cara. Eu vou só fazer um parênteses, porque o Moacir tá aqui, ele também te conhece. Sim. A gente vai ter o corte das frases do Eliezer, né, Moacir? Capaz, não tem... Eu descobri que isso tem, inclusive, a ver com a minha condição. Eu não consigo pensar em nada sem ver de onde veio a referência que me levou a pensar a respeito disso. Mas a gente aprende a respeitar bem isso justamente porque tem coisas importantes. E a gente fala, assim. é sempre frases que fazem sentido, né? Ele pega uma frase dentro... Eu tento. Não, são pertinentes. A gente brinca com as frases do Eliezer porque é uma característica do Eliezer. Então, a qualquer momento tem alguma coisa, a gente tá falando de um assunto, vem a frase dele e ele fala assim, as referências. As referências. Um processo de organizar o pensamento. Imagina guardar isso na cabeça, né? É uma caixa de frase. Mas se me perguntar tabuado, eu não sei. Juro. Eu não sei. Parte do cérebro que funciona de um jeito, tá essa tudo certo. De novo, voltando ao assunto da neurodiversidade. Cuidados honorários, tu ia decorar. Se fosse cuidados
Então, a gente fez questão de dar esse gancho falando sobre neurodiversidade em função disso, né? Tu teve alguma dificuldade, de repente, para passar no exame do OAB, talvez até guiado em função de uma dificuldade que tu tinha naquele momento. Muito específica, até porque a gente, até quando eu tive mais sucesso na questão da prova, a parte ali das petições, aquela fase de tu escrever e responder perguntas, nunca foi um problema para mim. A parte sempre foi muito específica com relação às perguntas objetivas. Mais objetivas. E era uma decoreba, assim, enfim. Pra quem não sabe, a prova do OAB são 2 fases, uma com 80 questões objetivas, né? E a outra, uma peça e mais 4 questões que se viram 8, né? Isso. Então, essa chegava na parte da petição lá, eu adorava. Coisa boa. Mas, e é isso aí, pessoal. E daí foi isso, então, daí da fase final direito, tentativa de exame do OAB, e daí nesse período foi conciliando com um trabalho já voltado ao ramo imobiliário. Isso, já... Tu tem uma experiência que não foi pequena no ramo imobiliário antes de abrir a tua própria imobiliária, né? Quantificar, até quanto se diz que se tem experiência, tá? Mas eu não quero me prender a datas aqui, porque eu não lembrei disso direito. Mas eu trabalhei um bom tempo, alguns anos, como corretor imobiliário para outras imobiliárias, né? Eu iniciei mais adiante ali, foi na imobiliária, até eu não tenho problema nenhum dizer o nome dela, que eu tenho muito carinho, muito especial pela MCREI, que é uma imobiliária que está constituída acho que há 60 anos ou mais. Na região de São Paulo. Né? O pessoal ali da Cíntia, do seu Anselmo. Eu vou citar o nome do cara. Olha aí, se errar algum nome agora... Não, mas tudo tranquilo, sintam-se, né, agradecidos. Eu acho que... E é legal na tua fala também, em mais de um momento deu pra perceber isso, assim, esse sentimento de gratidão. Acho que gratidão. Eu também vim de baixo, cara. E vários momentos alguém te estende a mão. Porque eu cheguei na MCREI, eu sou um cara do direito, eu sei leis, eu sei tudo, eu sei fazer contratos. É muito fácil vender, porque a parte difícil é a parte burocrática, né? Eu passei um perrengue até a primeira venda, assim... E a gente teve o apoio do seu Anselmo e das pessoas da Cíntia, do Leandro, me passando esse conhecimento. E nessa época já casado com a Cristina. Sim. E ela fazia o quê? E ela aguentava a barra. Ela também era empreendedora, já trabalhava com... Ela estava até no ramo da contabilidade. Eu tô com tempo até aqui. Pra gente entender quando é que foi essa junção de vocês para abrir a Ser Real. Tá. Ela tinha um técnico de contabilidade, acho que daquele período ainda estava fazendo faculdade, né? E ela trabalhava como técnica em contabilidade. Então, nesse período... Era um dando sustento pro outro, porque tu tá sem o caminho, suporte, né? E aquela parte financeira não é estável ainda, né? Então, ramos separados, totalmente fora ainda do caminho que a gente seguiria depois, né? É legal quando tu fala em suporte, a gente fala assim, na primeira fase, família deu bastante suporte, ajudou até onde pôde, guiou no caminho. Eu gosto de falar nisso, porque quando tu vê uma história de sucesso, vem a pessoa aqui, e tu vê o seguinte, eu acho que as pessoas mais bem-sucedidas, elas sabem dar valor a toda aquela rede que ajudou ela a percorrer o caminho. Tu tem aquela ideia que te lança, tu tem aquele jeito profissional que te diferencia no mercado, mas assim, as pessoas que aguentam contigo a barra até chegar lá são extremamente importantes, elas devem ser valorizadas. Esse apoio familiar, então, desde, início ali, pai, mãe, irmãos, família, daí depois quando tu... casa, a esposa tem que estar junto pra segurar o rojão. É instável, né, cara, pessoal? Na minha história empreendedora também eu digo que se não fosse a minha esposa me dando todo o suporte, principalmente na fase inicial da empresa, eu não teria conseguido chegar onde eu cheguei. É muito mais tranquilo tu saber que, cara, caso as coisas não deem tão certo aqui, tem alguém que tá segurando as contas do mês em casa, velho. Tem alguém que tem um plano de saúde. Minha esposa é CLT até hoje, né? Ela tá 16 anos na mesma companhia, algo quase que impensável pros jovens de hoje em dia, né? Mas então, tu tem alguém que ajuda a segurar o rojão, cara, que segura as pontas, ele diz, não, beleza, vai lá, ela nunca foi de me tolir, ela sempre assim, entendo os riscos, mas não me toliu nisso, e qualquer coisa eu tô segurando as pontas aqui em casa. Sim. Claro. Então, cara, plano de saúde era da minha esposa tinha VR todo mês pra ajudar no supermercado. Sim. Então, essa vida de empreendedor, onde tu tem altos e baixos, principalmente na fase inicial, é bastante complicada, tu ter uma rede de apoio faz total diferença. Eu já não posso falar muito nessa parte, porque a minha empresa é familiar, né? Então eu tenho toda a base da minha mãe, né? Claro, o apoio também para continuar a empresa. Mãe, mas tu tem a pressão também de tu tem que atender certas expectativas quando tu tem a base. Eu sempre disse... Mas total apoio, né? Então não posso reclamar assim nada, porque
deixa eu voar, isso bem tranquilo, assim, a gente tem uma parceria muito legal no escritório, então, e que a gente vê muitas empresas familiares que não conseguem, né? Não consegue. Tu consegue trabalhar junto familiar. e tu não consegue trabalhar com a pessoa. Tem gente que não consegue separar, eu falo também, na minha família, meu pai também, né? A gente dizia que trabalhava por conta, nem se falava sobre empreendedorismo. O que teu pai faz? Meu pai trabalha por conta. Daí meu pai tem a microempresa dele lá, em algum momento os meus irmãos se aproximaram, mas não deu certo. Exato. Não conseguiam separar ali a questão de pai e filho com chefe subordinado. Claro que tem vezes que confunde e tá tudo bem, mas é questão de sentar, conversar e continuar, porque uma cresce com a outra, Na não média, adianta. Eu coisa tem acho que que dar essa separação ela vem com a profissionalização, né? Dentro do escritório de advocacia acho que funciona de forma diferente, mas no fim é uma PJ, né? E ela tem a atender expectativas, atender demandas. É uma empresa igual. E não importa qual é a relação, se é familiar ou né, de amizade, aquele outro. As demandas, os resultados, eles cobram, né? E não prossegue se não há eficiência, se não, né? E se não consegue, né, ter aquela... uma diversidade, mas que se une, né? Sim. E eu acho que enquanto vocês estão falando, também estou pensando sobre isso. Quanto é importante eu conseguir separar ali as questões, família de negócios. Exato. Independente de herdar esse um negócio familiar, como é o caso da Isa. Ou a ou gente... iniciar. Ou a gente, no teu caso, tu é sócia da tua esposa. No meu caso, minha esposa até não é sócia da minha empresa. Mas, cara, ela tá junto comigo. Então, eu preciso saber conciliar e separar essas duas coisas, para que uma coisa não interfira tanto na outra. Vez ou outra, essa balança vai dar uma desequilibrada, mas na média, tem que estar andando. E daí eu fiz um paralelo também com a questão até administrativa e financeira. Quando a gente fala das nossas empresas, fala que não são empresas muito grandes, é muito fácil no início, às vezes, o cara se confundir e achar que o caixa da empresa é o caixa pessoal dele. E como é que foi vice-versa. isso pra vocês, quando vocês iniciaram a Ser Real? Como é que vocês sentaram e... O do processo, assim, com o corretor imobiliário, ele é bem, acho que é bem particular dentro desse histórico, porque quando tu tá em outras imobiliárias, normalmente o sucesso que chega para ti é através do teu resultado de vendas, né? Tu alcança determinado número de vendas, teus honorários sobem, tu tem uma maior estabilidade, mas aí o que te leva a abrir mão, então, dessa segurança que tá a empresa te fornecendo toda a estrutura e tu tá vendendo para tu começar a tua empresa? Vai baixar isso, sabe? Então, ele vem o seguinte, aí muda já a questão, não é o corretor, tá nascendo aqui já um gestor, um empreendedor. Ele não tá satisfeito simplesmente com o resultado financeiro. Para mim, a coceira foi essa, eu digo coceira, né? Mas eu não estava construindo nada ali. Tá? Essa inquietação é uma inquietação de que querer construir exatamente. Então, tu tá vendendo imóveis, ok, mas o que eu tô produzindo, o que eu tô construindo, qual é o legado que deixa? Uma zona de conforto que não tinha mais... Exatamente, é uma zona de conforto que eu acho que todo empreendedor, ele começa a se incomodar com isso. Eu vejo profissionais hoje em imobiliários estabelecidos que estão 20, 25, 30 anos no mesmo cargo, na mesma empresa, e eles estão muito bem assim. E perfeito. Tá tudo certo, e tá tudo certo, sabe? São profissionais fantásticos, mas eles não têm essa questão e não querem ser gestores, porque às vezes a gente se desliga disso. Quando tu muda e tu abre tua imobiliária, tu deixa de ser um corretor, tu é um gestor. Passa a ser gestor de um negócio. A gente falou isso em outros momentos, né? Às vezes tu... Dono e proprietário. Às vezes tu ser muito bom numa função específica não quer dizer que tu vai ser bom tocando uma empresa que faz aquilo. São coisas diferentes. Eu posso ser um baita corretor, um baita vendedor, mas gerir uma imobiliária não é só ser vendedor, né? Duas coisas... Quando falo, eu gosto, para voltar do início da Ser Real, é o seguinte, duas coisas pesaram para mim, principalmente, eu tenho bem claro isso. Primeiro, eu só abriria a minha empresa se eu entendesse que eu tinha um serviço diferenciado ou algum fator que me diferenciasse do que as outras empresas têm hoje no mercado imobiliário local, tá? E se essa ideia vingasse, se essa ideia tivesse como ser operacionalizada, então ela me faria abrir essa empresa. E quando eu comecei a pensar disso, eu descobri o meu nicho, né? Como uma imobiliária familiar, um atendimento de serviços direto, que eu conseguisse concentrar e ter um leque de produtos e serviços e que a gente conseguisse manter uma operação simples, para dar um atendimento completo de forma mais eficiente, tá? Mas aí veio essa ideia, veio como eu trabalharia o básico, mas eu não achava que era o momento. Mas eu já comecei a me organizar com relação a isso.
Qual seria o próximo passo? E a segunda parte, eu digo que eu não é outro orgulho que eu tenho de amizades que eu fiz ali, um empurrão que eu recebi de colegas, corretores, meu. A última imobiliária que eu trabalhei foi a Life Mob, ali do Morro do Espelho, e os sócios ali, o Ronaldo e o Joel, me deram, me sentaram ali, a gente tinha, né, quando tu começa a ter uma maior estabilidade, maior sucesso na profissão, tu começa a atender de formas diferentes, daí tu vai discutindo o que tu pode fazer, o que tu não pode fazer, e chegou um momento que você assim, Moacir, tu tá pronto. Quem sabe não é a hora tu trilhar o teu próprio caminho já e seguir essas ideias. E foi um impulso extremamente importante para mim, porque eu estava já construindo, a gente já estava começando a operacionar o negócio, mas eles me disseram um momento que talvez eu tivesse postergado bem mais. Eles me deram um empurrão. A gente já falou sobre isso em outros momentos. Às vezes o momento ideal nunca chega. Nunca chega. E eu me conhecendo, sabe, eu tenho certeza que eu teria esperado bem mais. E sabe, ele chegou e disse, tá na hora. Tá na hora, tá maduro. E aí são pessoas que me ajudaram, daí foram, tem uns fornecedores, me davam os contatos. E então já começa, de novo aquela base de apoio, a roda de amizades, de gente do bem querendo que a gente cresça também, né? E no moral eles estão criando um concorrente. A gente nem se entende como concorrente, porque o mercado imobiliário em qualquer região hoje ele tem espaço para todos os bons profissionais e as boas empresas, né? E Moacir, daí começou a ser real. Tu começou como corretor e a Cris como parte administrativa. Como é que foi essa estruturação da empresa de vocês? Daí vem o segundo passo, porque eu ia trabalhar, peguei, claro, a parte de gestão e a parte praticamente uma empresa de um homem só, né? E aí, mas a ideia sempre foi, por que a gente não faz isso junto? Eu conversava com a Cristina, e a Cristina, que trabalhava em outra imobiliária, que daí a gente incentivou a iniciar estágios, tá? E ela passou pelas aquelas dificuldades iniciais que eu tive lá no começo, né? E logo deu 6 meses de estágio em outras imobiliárias, falaram para ela que ela não tinha o perfil de vendas, que ela não estava no local certo e que talvez não fosse para ela. Então ela trouxe essa história para mim e disse o seguinte, então tá, vamos botar a prova, tá? Eu vou te treinar. Então a gente iniciou toda a capacitação dela, treinamento, isso durou um período de 6 meses e até a primeira venda. Isso foi em 2020, o ano da empresa. Nossa, o ano que mudou a humanidade. O ano que mudou a humanidade para tantas questões terríveis que aconteceu, né? Nesse cenário de pandemia. A gente foi justamente o ano que a gente abriu a nossa empresa e foi o ano que ela escolheu para mudar a questão do profissional dela. E logo a gente se vê, né, que toda a área, que tudo bem, o talento das pessoas interfere, claro, mas o interesse na capacitação, o interesse, né, de tu ver o potencial, buscar o potencial das pessoas. E hoje a Cristina é uma corretora completa, que faz todo sentido do mundo a gente ter aberto essa empresa juntas. Né? Aí eu falando aqui, eu tô separando a parte do relacionamento, tá, pessoal? Aqui é profissional. A gente tenta. Mas é o orgulho profissional, o orgulho pessoal, tá tudo certo. Almas gêmeos, né? É que essa hora eu acho que também não tem muito como separar. E não tem nada de errado não separar, porque vocês não estão falando empresa, tá falando do orgulho que tu tem enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto o negócio de vocês prosperando, enquanto família. Esposa, cara, fala. Não, e tem uma coisa bem mais básica também, aliado a tudo isso, vocês sabem, né? Tipo, todo negócio, ele parte de um relacionamento que é baseado em confiança, né? Exato. Muito. E, pô, tu tá assumindo todos os riscos do mundo e tu vai querer abrir essa empresa com outra pessoa, né? Tu precisa confiar nela. E aí, quem tu acha pra isso, né? Então, a gente dá toda a parte de confiança nas outras esferas do relacionamento foi muito importante para dar essa tranquilidade pra gente, né? Queria aproveitar, Moacir, e fazer esse gancho, então. Quando a gente fala de empresas jovens que estão começando há pouco tempo, algumas empresas vão em direção a esse movimento que tu fizeste, que é em busca de uma associação comercial como é a Assiste, e depois veio parar dentro do núcleo. Queria saber um pouquinho qual era a tua expectativa, assim, naquele momento prévio. Antes de botar a porta para dentro da primeira reunião, o que te levou a chegar naquele momento ali? Com relação ao núcleo dos jovens empreendedores, eu acho que a gente sempre entra buscando network, é o objetivo a princípio mais claro, assim. Mas depois a gente vai compreendendo também aquela necessidade de tu te relacionando com pessoas que estão passando aquela mesma coisa que tu, sabe? Tu tá abrindo a empresa, tu tá cheio de receios, tu tem preocupações, e é legal tu debater isso com quem tá passando a mesma coisa, né? E daí, olha, como é que tu tá lidando, te colocando no mercado, aí tu tem toda essa troca de ideias, mas não é algo que te leva no
núcleo, é algo que tu vai valorizar depois que tu Descobre já tá, dentro né? do processo. E da Assist em si, que tem esse trabalho maravilhoso aí, junto com as empresas, que dá essa oportunidade também, o objetivo é esse, como eu tinha te falado, né? A gente, quando abre a empresa, a gente se isola. Aí tu tem, claro, o pessoal que está contigo, mas tu não tem aquela visão externa, né? Tu não tem mais tu tem a tua autocrítica. Profissional. Mas o contato profissional para saber o que tu tá fazendo certo e errado, tu vai ter se tu te relacionar. Então, o networking só basicamente para captação não é só isso. Isso é importante, mas o relacionamento com pessoas, com outros empreendedores também é muito importante, né? Eliezer, as frases clichês, né? Se tu é médio das 5 pessoas com quem tu mais convive, tu conviver com pessoas que estão vibrando num nível melhor que o teu, cara, é crucial para que o teu negócio dê certo, né? Um empurrando o outro, né? Exato. Acho que a maioria das pessoas adentra por essa porta. Cara, eu quero ampliar network, mas daí ali dentro tu vê que tem outras coisas que tu pode beber da fonte, né? A gente fala muito sobre isso, né? Até essa dinâmica, né? Isso que eu digo, eu gosto de salientar bastante. Tu tem uma expectativa quando busca o núcleo, mas tem várias situações que tu vai só perceber quando já estiver dentro. Exato. E é importante que também quem entre não se frustre logo na entrada. A gente que assumiu coordenação agora há pouco tempo, acho que os nossos papéis têm sido esses, assim, desmistificar um pouco a questão do empreendedorismo e do associativismo. O cara acha que o cara que tem uma carrocinha de cachorro-quente lá no bairro, ele às vezes nem se considera um empreendedor. Não. Ou ele acha que para fazer parte da Assist, o cara tem que ter saído meio de vezes na coluna social da cidade. Não é assim, cara. Lá é cheio de gente normal que nem tu, passando por dores muito parecidas com as tuas. E o empreender em si parece ser algo muito voo solo, parece que só tu tem aqueles problemas, só tu tá passando por aquilo. Daí tu descobre que, cara, ela que empreende no direito tem dores parecidas com as minhas, que empreende na área de engenharia, contigo que é no ramo imobiliário, tem um cara que na área de RH e serviços, mas trocar essas figurinhas, poder, às vezes, aprender com outro jeito com que ele resolve um problema numa área completamente diferente da tua, e tu adaptar isso à tua realidade, tu só vai conseguir convivendo com pessoas que estão nesse... Sim. E entender que o foco principal do núcleo não é venda, né? Sim. Porque se tu vai com o objetivo, não, eu quero ir lá fechar 5 vendas no meu primeiro mês que eu tô no núcleo, que eu tô na associação. Esse não é o foco, já tá indo com o objetivo errado. Exato. Mas sim, se capacitar enquanto pessoa, enquanto empresa, e que isso vai refletir no teu negócio, e aí sim tu vai começar a fechar vendas, enfim, que é o teu objetivo, né? É muito bom, e que bom que seja, inclusive, uma das expectativas, mas daí também o cara tem que fazer uso de tudo que tem à disposição dele, tanto do ponto de vista de capacitação e os momentos de networking também, estão lá pra isso, mas é um relacionamento que tu vai construindo com o passar do tempo, né? A gente diz, né? Ninguém chega de uma hora pra dizer, vamos casar? Não, cara. Cara, tu tem aquele fase de namoro, pega na mão, vai evoluindo, esses relacionamentos vão evoluindo, inclusive nesse âmbito empreendedor também, porque as pessoas vão te conhecer, vão saber quem é o Moacir, eu vou ver que os meus valores estão alinhados com os teus, vou achar que o teu trabalho é legal, até chegar um momento que eu dizer, cara, o Moacir é aquele cara que trabalha com imóveis, se eu precisar de um serviço, eu gostei daquele cara. Não é algo assim, cara, meu nome é Moacir, tá aqui, se quiser comprar ou vender um imóvel direto comigo. Sim. Leva um tempo pra te construir esse relacionamento como um todo, né? Quando tu tá dentro de uma esfera específica, pegando do mercado imobiliário, tu traz as soluções desse mercado, mas uma série de vícios, né? Que tu carrega pra dentro da tua empresa. Naturalmente, quando tu tem um olhar crítico para as instituições que tu trabalhou, o que eles estão fazendo errado e tal, e tu abre a tua imobiliária, tu naturalmente incorre nos mesmos erros. Tu caminha lá porque é o porto seguro daquele tipo de atividade. Então, essa visão do jurídico, tu vai ter atenções a determinadas soluções que os escritórios de advocacia dão para situações contratuais. Aí tu vê o pessoal da contabilidade ali, como tu gerir o teu caixa de uma forma mais eficiente. Sim. Pensa quantas opções esse núcleo, essa associação te dá, coisas que tu naturalmente veria, porque tu tá restringido ao teu campo de visão. Se tu te fechar dentro daquela tua salinha, naquela tua portinha, com o teu computadorzinho ali, cara, às vezes dali não vai ser a melhor solução, né? Mas a gente também já vai se encaminhando pro final, né, do nosso papo aqui. Tá tão bom. Tá tão bom, né? Mas eu queria te perguntar, Moa, se tu pudesse dar uma dica pro Moa de 10 anos atrás, qual seria? Olha aí. Vai fundo. Vai sem medo. Assim, não tenha medo. Assuma riscos, empreenda e corre atrás com mais afinco dos teus sonhos e não segue tanto a opinião alheia. Eu acho que é um fator importante, é o que está me dando mais felicidade, sabe? Talvez não o resultado financeiro que se esperasse,
Não sei. Eu tô tendo retorno, tô tendo segurança e tô tendo sucesso pessoal e profissional. Tá sendo mais fiel a ti mesmo. Exato. Momento, sabe? E eu tenho certeza que o caminho vai melhorar bastante ainda. Eu ia dizer, a Isadora te jogou 10 anos pra trás ali, né? Agora vamos pensar em, talvez não 10, mas quem sabe uns 5 anos pra frente, cara. Onde é que tu te enxerga daqui a 5, talvez 10 anos? E aí, será que eu vou entregar minhas estratégias da nossa empresa? Não precisa entregar estratégias, mas vamos lá, a nível de... Eu ia perguntar se pode dar um spoiler. Eu gosto de pensar assim. A gente, da parte residencial, que a solução familiar é um cerne importantíssimo para nós. A gente tem um cuidado todo especial isso. Eu já atendi na época onde o Minha Casa Minha Vida ele era mais saliente, ele era mais forte. Uma vez eu atendi do mercado imobiliário. Uma empregada doméstica, uma vez que a gente teve uma luta para ela conseguir o apartamento dela. E ela no centro, acho que foi um dos momentos mais realizadores, gratificantes para mim. E aí tu entendeu uma coisa que até aquele momento eu tinha pensado, o corretor imobiliário tem uma função social. Nossa. Né? E assim, às vezes o cara fala, daí tu olha lá no curso e tal, é mesmo, né? Mas quando tu vê aquilo na prática, que tu criou soluções para uma pessoa que, sabe, se tu receber um abraço da pessoa chorando porque ela tá recebendo a chave dela, isso não tem gratificação maior que isso, não tem preço. Né? Só que daí tu pensa o seguinte, eu gosto muito também do setor comercial, então a gente está trabalhando, se a gente se conseguir se tornar uma referência no ambiente comercial, corporativo, isso muito pela influência da própria Assiste, do Núcleo de Jovens Empreendedores, de tu poder atender essas empresas, né? Porque eles vêm para nós, é questão da locação comercial e tal, como é que tá, que tu sugere, aquilo outro. Olhando, entendendo os movimentos de mercado e conseguindo te adaptar nisso. Eu acho que, inclusive, uma das vantagens de quem tem uma empresa mais jovem ou com uma estrutura mais enxuta como as nossas, é que tu consegue te adaptar muito rápido. Uma coisa é Moacir, mais a Cristina lá, que hoje estão tocando o negócio, mais uma pessoa. Cara, a gente vai dar uma adaptada e vai fazer um teste para esse lado aqui. Outra coisa, imagina alguém que tem uma imobiliária de tantos anos, com um monte de processo, um monte de gente, já fazer um movimento desses, né? Talvez não vai ser tão fácil. Né? Mas sempre ágil, a gente volta lá no início, né? Sempre com aquele cuidado de não dar o passo maior que a perna. Exato. Porque se tu não tem aquela capacidade necessária, por exemplo, o setor comercial, né, ou corporativo, ele tem necessidades específicas e ele demanda uma estrutura também específica. Então a gente tem esse cuidado, a gente está se capacitando e ir para frente ali, e até nas soluções que a gente vai entender, vai oferecer junto com esse processo de compra e venda na parte residencial, também são medidas que a gente já está desenvolvendo. Nesse teu exercício de futuro, então, tá muito isso, assim, de estruturar bem os teus processos, organizar a casa e preparar para minha cabeça tudo tem o plano, eu sempre fiz assim, né, mas sabe como é com plano. Agora a gente vai estudar planejamento estratégico, né? Mais uma coisa que o Núcleo está fornecendo de capacitação para as empresas, né? Planejamento estratégico. Como fazer, como pensar nos próximos passos, né? Exato. A gente ainda vai descobrir. Às vezes a coisa vai muito da mão pra boca, né? O cara, vou tocando negócio, tá dando certo, tá dando caixa, não quebrei ainda, e vai indo. Cara, só que, né, pra quem não sabe o que é chegar a qualquer caminho serve, cara, vamos traçar bem um caminho definido aqui, fazer o teu planejamento. Tu tem objetivos, né? Mas toda a prática tem uma operação, dia a dia, tu vai descobrir técnica, se aquilo realmente vai poder ser efetivado ou não, né? Então, tu poder estar atento, o PDCA rodando o tempo inteiro ali, né? Pra saber se aquelas coisas... Eu quero essas dinâmicas do planejamento estratégico, eu tenho certeza que a gente vai aplicar bastante dentro da nossa Eu vou aproveitar esse momento gancho, então, a gente normalmente faz no meio do episódio, mas vamos fazer agora, então, né? Então, esse podcast aqui, ele é uma iniciativa do Núcleo de Jovens Empresários da Associação Comercial de Industrial de Serviços e Tecnologia. Se eu deixar uma letra de fora, a Maiara depois me puxa as orelhas, né? Mas é uma iniciativa do Núcleo muito buscando isso, né? A gente busca desenvolver competências que para o empreendedor vão fazer sentido. Então, a área de comunicação, tanto que essa temporada tem 2 hosts, a ideia é que eles vão se trocando ao longo da jornada. Para quê? Para que o empreendedor também desenvolva habilidades na área de comunicação. Já tá dando um spoiler das próximas temporadas? Também, um pouquinho, né? Mas a ideia do núcleo eu acho que vem de encontro com o Moacir falou, que é fazer com que o empreendedor amplie networking, tenha conexão com pessoas que estão vivendo um momento de vida parecido com o dele. Prerrogativas do núcleo, para quem não sabe, então é empreendedores de até 40 anos de idade ou empresas de até 5 anos de idade, para entrar no núcleo, para sair só quando ele quiser, né? A gente gosta de todo mundo ali dentro, tem gente que tá há mais tempo, a gente brinca que tem gente que é um núcleo de jovens, mas alguns são jovens já há mais tempo que os outros, tá tudo certo, mas muitos jovens de espírito, né? Então essa troca de experiências que rola ali e essa ambição de desenvolver essas competências que a gente entende que são pertinentes para o empreendedor em si. Vale muito a pena, eu reforço esse convite, o trabalho está sendo muito bacana,
com a nossa presidência aqui, nossa gestão fantástica, né? Como é que é? Eleitos por aclamação, né? Porque, né? Então é um trabalho que está sendo está sendo desenvolvido com muito carinho, muito bacana, né? E todos vão ser bem recebidos e olha, só agrega, vale a pena conferir o que está sendo feito ali. Algumas das dificuldades que o pessoal olha de fora, às vezes acha assim, que nem eu falei, né? Parece que tem que sair do meio de vez na coluna social para fazer parte da associação. Não precisa, gente. Procurem, a Maiara tá lá na Assiste para receber todo mundo, tem outras pessoas da equipe também, mas conversem com quem faz parte que vocês vão entender o quanto faz sentido isso. E sigam o núcleo nas redes sociais, né? @nj.assistesl, que vai ter bastante conteúdo para empreendedores, jovens e para a sociedade em si, né? Ele é um meio de a gente distribuir um pouquinho do conteúdo que a gente gera e também servir como canal de comunicação, que vocês possam nos mandar direct, podem mandar e-mail, a gente vai estar sempre à disposição para ouvir o que vocês têm para dizer. Mas e daí, entrando dentro da associação ali, cara, a gente é meio família, a gente se abraça, né? Então tá todo mundo junto em prol de um objetivo comum, que é fazer as empresas prosperar. É isso? Dói no coração um pouquinho, o papo tá tão legal, né? A gente precisa terminar o podcast, que a gente não quer. Eu acho que cada episódio a gente sente mais que a gente quer ficar conversando horas e horas, né? Mas a gente... Tem bastante coisa pra conversar sempre. Eu queria agradecer a oportunidade, né? E a gente conversar com vocês é sempre muito bacana, mas até dessa parte mais formal, assim, fantástico. Como empresa, a gente se coloca à disposição também, com dúvidas com relação ao núcleo, vem conversar com a gente. E é isso aí, pessoal, muito bacana esse papo, eu adorei mesmo. Não é a minha área, então estou nervoso, foi muito bem. Estou tranquilo. Não, foi ótimo, super, foi super solto no papo, né? Eu acho que, descobrimos uma nova qualidade do Moacir. Perdão pelos trava-línguas, né, pessoal, mas foi muito bacana, acho que adorei. Empreender a sair da zona de conforto. É isso aí. Fica tranquilo. Sempre. Se o cara quiser a zona de conforto, com certeza abrir o CNPJ não seria uma opção para ele, né? É isso aí, pessoal. Muito obrigada, Moacir. Obrigado, eu. E vamos para as próximas, que vai ter bastante conteúdo para nós, né? Então, com certeza. Obrigado, até o próximo. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal.